Boa tarde, meninos, tudo bem? Sou a professora Ana Paula, de Educação Física, né? Hoje nós vamos entrar em um novo conteúdo, saindo lá do voleibol. Vamos agora começar o conteúdo de jogo, esporte e suas classificações, tá? Vou estar falando aqui para vocês quais são as classificações dos principais jogos, que vocês sabem que nós temos inúmeros tipos de jogos, inúmeros tipos de modalidades esportivas, e a gente vai estar falando um pouco dos pontos principais aqui para você de como que são a classificação dos jogos e esportes que somos acostumados a jogar, brincar e participar, tá? Começamos com os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos, eles têm o principal objetivo jogar, né? E jogar com e não contra. Como o nome já fala aqui, jogos cooperativos, ele necessita da cooperação de quem está participando. Solidariedade, humildade, espírito de equipe, para que no final chegue em um objetivo satisfatório. E no jogo cooperativo, aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro solidário e não mais como um terrível adversário. É aquele espírito de equipe mesmo, no qual você vai estar sempre ali disposto a ajudar e nunca a atacar. A pessoa, quando joga, aprende a se colocar no seu lugar e no lugar do outro, priorizando sempre os interesses coletivos. É um jogo para unir mais pessoas do que levar ali aquela parte do é meu adversário. Então, o jogo cooperativo, ele atribui bem a isso. Jogar cooperativamente é reaprender a conviver consigo mesmo e com as outras pessoas. Você aprende a lidar, com as suas limitações e também aprende a lidar com as limitações do colega de time, ou até mesmo de outra equipe que está jogando, ao contrário de você. A cooperação exige confiança, porque quando alguém escolhe cooperar conscientemente, coloca seu destino parcialmente na mão de outros. Ou seja, é aquela parceria. Você está ali jogando, você confia no seu colega de equipe, e assim ambos vão conseguindo chegar a um objetivo final. Os jogos cooperativos, eles são essencialmente divertidos, pois o riso prende a atenção de todos e assim acontece o envolvimento de corpo e também de alma. São atividades que tentam, por meio dos jogos, diminuir as manifestações de agressividade, promovem boas atitudes, tais como sensibilização, amizade, cooperação e solidariedade, facilitando o encontro com outros que jogam predominantemente sempre os objetivos coletivos sobre os objetivos individuais. Tá? Aqui são alguns exemplos de jogos cooperativos. Nós temos a corrente humana, que necessita de todos para poder conseguir chegar em um êxito. Se faltar um ou dois, a equipe já fica desfalcada. Pula corda também precisa da cooperação de muitas pessoas para poder ser realizada. Passar o bambolê, a bandeirinha também, a barra. E aqui na imagem que vocês estão vendo, ó, é um exemplo muito grande de jogo cooperativo, porque todos precisam segurar, o pano, é como se fosse um vôlei em sol. Todos precisam segurar o pano para que a bola possa subir e não vá para outro lado, Se faltar um, aqui já era. Então, é um grande exemplo de jogos cooperativos, Nós temos também os jogos pré-desportivos. O que seriam os jogos pré-desportivos? São jogos cujo objetivo principal é ensinar os movimentos básicos das modalidades esportivas, É como se fosse uma iniciação daquilo que vocês já praticam nas aulas de educação física, como o vôlei, futsal, o basquete, o handebol. São todos jogos pré-desportivos, porém com aquele ar de iniciação, de que você vai estar dando os primeiros passos, aprendendo os fundamentos, para que você consiga ali chegar em um objetivo. Nos jogos pré-desportivos, o aluno conhece o objetivo do jogo, Ele vai conhecer primeiramente para depois colocar em prática aquilo que ele conheceu. A função, o modo de execução das principais ações técnico-táticas e suas principais regras, como início do jogo, marcação, cestas ou pontos, adequando as suas ações e esse conhecimento. Então, ele já está dizendo pré-desportivo, Pré
tá aprendendo primeiro para depois colocar em prática aquilo que aprendeu. Tá? Os esportes de rede e parede. Esportes com rede divisória ou parede, né? Exemplo do vôlei de rebote, são modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola, ou objetivo de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Isso aqui ele está dando um exemplo de prédio esportivo, por quê? Porque os primeiras fases da vida, o que você começa a fazer quando você é pequenininho? Você vai aprender a pegar um objeto, com o tempo você vai conseguir lançar esse objeto, né, bater ou arremessar. Então, é como se fosse uma iniciação de tudo aquilo que você quer fazer mais na frente de uma forma mais aperfeiçoada. Aqui nós temos os exemplos dos jogos, voleibol, badminton, vôlei de praia, tênis, tênis de mesa, squash, peteca, raquetebol. E aqui ele está dando exemplo também de esportes de campo, de taco, que nós temos aqui nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases, né? Que nem o beisebol. O beisebol é uma modalidade muito utilizada, como a gente jogava aqui, que eu gostava muito quando era pequena, que era, né, o taco, a brincadeira do taco. Então, basicamente é isso. O beisebol é mais para essa parte do taco que a gente brincava quando era mais novo. Nós temos uns esportes de invasão territorial, né? Aqui está mostrando um handebol na imagem, que são os esportes de invasão territoriais, que são aqueles nos quais os competidores entram no setor defendido, né? Nós temos a fase de defesa e ataque pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua própria meta, né? Então, ele vai tanto defender como atacar simultaneamente. Nós temos um exemplo de esportes aqui, o esporte de precisão e de marca, né? O esporte de precisão e de marca é um esporte que precisa atingir ou alcançar determinado alvo, o objetivo, e nós temos como exemplo o arco e flecha, boliche, golfe, tiro ao alvo e etc. Nós temos o esporte de marca, é quando o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância, peso. Nós temos como exemplo o atletismo, né, o levantamento de peso, nado sincronizado e etc. Nós temos o esporte técnico combinatório. O que seriam esses esportes técnico combinatórios? Para vocês verem a imensidão de esportes que nós temos a nosso dispor, né, que a gente pode praticar, e todos eles têm uma classificação muito importante. Aqui nós temos o esporte técnico combinatório. O que seria esporte técnico combinatório? São os esportes que são comparados à sua beleza estética e o grau de dificuldade dos movimentos executados pelos atletas, de acordo com os padrões ou critérios estabelecidos nas regras de cada modalidade. Quais seriam esses exemplos de esportes técnicos combinatórios? Que além de uma beleza, né, de uma forma bem estética, ele também tem movimentos que devem ser executados de forma bem sucintas. São a bocha, né, o croquet, o curling, o golfe também, ele é um esporte técnico combinatório, né? A sinuca também, que é um esporte de muita precisão, tiro ao arco e tiro esportivo. Nós temos os esportes de combate. O que seriam os esportes de combate? Os esportes de combate, eles são esportes, né, com competições em que combatentes lutam entre si. São mais ou menos jogos individuais, que você não precisa não precisam de colegas de equipe para ser executado, né? Não é igual os jogos cooperativos. Ele é mais ou menos um jogo individual. Os esportes de combate, eles têm 2 combatentes, né, entre si, respeitando regras pré-estabelecidas. Pode-se citar como exemplo o boxe, né, que é um esporte de combate, né, as lutas, né, e as artes marciais, o esgrima também. O boxe, né, aqui ele já está dando de onde ele se originou, que foi de origem ocidental, e ele permite apenas a utilização dos punhos e combate para a defesa quanto para o ataque.
Nós temos também as artes marciais, né, que as maiorias das artes marciais elas vêm do Oriente, né, e buscam a harmonia da mente com o corpo. E temos a esgrima também, que o objetivo do esporte é tocar o adversário com uma lâmina ou mesmo tempo que se evita ser tocado pelo outro atleta, né? Então são jogos bem executados, com bastante dinâmica, né, e que devem ter bastante atenção. E finalizando aqui, nós temos os esportes radicais. O que seriam esses esportes radicais? Os esportes radicais, eles ao falar, né, a gente já assimila logo aqueles jogos com, com a dinâmica bem radical, né, com uma prática assim de aventura, né? Ele associa a um exercício de aventura, de perigo que eleva a adrenalina do corpo, né? De fato, são esportes executados em meio a riscos, lógico, né, que colocam o corpo em condições extremas, porém prazerosas, né? Porque quem faz esses esportes radicais, eles requerem assim um nível de adrenalina muito alto. E é necessário ter um bom condicionamento físico e mental, né, para poder ser executado, além de uma boa alimentação e, claro, aparelhos de segurança certificados e de qualidade para a execução dessas atividades. Então, gente, foi classificado, né, os jogos aqui. A classificação dos jogos, que nós temos jogos cooperativos e os jogos pré-desportivos, né? São as principais classificações dos jogos. E aqui as classificações dos esportes. Nós temos os esportes de rede, como falado, esporte de campo, esporte de invasão territorial, esporte de precisão, esportes técnicos combinatórios, esportes de combate, radicais e inúmeros outros tipos de esporte que nós temos aí ao nosso redor, né? E aqui são as classificações de cada um, tá? Espero que tenha ficado, né, na mente de vocês como que é dado esses tipos de esportes e jogos, tá? E aí eu vou fazer um quiz com vocês para vocês se assimilarem mais em relação a esse conteúdo, tá? Beijos, fiquem com Deus.